Pai do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para nós gravarmos mais uma aula aqui do nosso curso do CETADEB, a aula de número 3 do nosso livro sobre escatologia. Nós vamos agora dar sequência e nós vamos tratar sobre o milênio. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos na tua presença, de estarmos aqui nesta hora, Senhor, neste momento, para ministrar a tua palavra, Senhor, ministrar este ensinamento. Que o teu Espírito Santo me dê graça e sabedoria para transmitir o conhecimento, em nome de Jesus. Página 76, o milênio. E aí, o milênio aqui ele vai trazer um apanhado sobre 3 correntes que têm um entendimento diferente sobre a questão do milênio. E aí tem os amilenaristas, que eles dizem que na cruz, ao dar o último brado, o Senhor teria prendido a Satanás simbolicamente. Esse aprisionamento significa que o Senhor limitou o poder do inimigo de enganar as nações. Então ele acredita como Cristo morreu na cruz do Calvário, venceu a morte, o inferno, eles dizem que Satanás já está preso, que Cristo tem o poder, tem a ação, e de fato, realmente, Cristo ele tem todo o poder, isso é fato. Mas esse evento aqui sobre prender Satanás, acorrentar Satanás, isso aqui é uma coisa que vai se dar em um outro momento, não como eles defendem aqui. Aí, de acordo com o sistema, né, de acordo com a crença milenarista, a segunda vinda não terá 2 etapas. Tudo acontecerá de uma só vez, naquele dia. Quanto aos 1000 anos mencionados claramente em Apocalipse 20, do 1 ao 7, por 6 vezes, trata-se apenas de um número simbólico que indica um período de tempo iniciado na primeira vinda de Cristo, o qual nunca terminará. Não haverá, pois, um reino milenar e físico. Afinal, o reino eterno e espiritual já está em plena atividade. Então é nisso que eles acreditam. Aí tem a corrente pós-milenarista, os pós-milenarismo. Esse sistema de interpretação tem semelhanças com o anterior. Haja vista afirmar que não haverá um período de 1000 anos em que Cristo reinará na Terra e que o diabo já foi aprisionado quando o Senhor morreu no Gólgota. No primeiro advento do Senhor teria acontecido o esmagamento pactual do inimigo. Nesse caso, o anjo que o prendeu é o próprio Cristo, e os resultados disso estariam ocorrendo progressivamente ao longo da história. Então, isso aqui é uma das coisas que eles acreditam. Afinal, a própria palavra de Deus assevera que ele é o príncipe das potestades do ar e pode, inclusive, opor-se aos servos do Senhor. Então, ele diz aqui no segundo parágrafo que não há como interpretar à luz das Escrituras o texto de Apocalipse 20, do 1 ao 3, como uma alusão ao suposto aprisionamento de Satanás na cruz, porque aqui ele cita as cartas de Paulo, ele fala que ele é o príncipe das potestades do ar, ele está atuando nas regiões celestes e pode inclusive opor-se hoje ao servo do Senhor, e tem aqui as referências bíblicas de 1 Tessalonicenses 2,18, 1 Pedro 5, 8 e 9, Efésios 6, 11 e 12. E aí ele fala que se o inimigo tivesse mesmo sido aprisionado quando Jesus foi crucificado, de que maneira teria conseguido encher o coração de Ananias, né, para mentir para Pedro? Mentir ao Espírito Santo, né? O pós-milenarismo e também o amilenarismo afirma que Cristo está reinando, mas em espírito. Eles acreditam que o milênio, já estamos vivendo o milênio. Como se diz lá, eles dizem que já vivemos esse milênio, né? O reino de Deus é chegado a vós.
Então, para ele, o reinado já foi estabelecido. Ele foi entronizado como rei logo após a sua ressurreição e ascensão. E o fato de ele estar hoje assentado à mão direita de Deus nas regiões celestiais denota que o reino milenar está em plena atividade. Pouco a pouco, o rei conquistará o mundo pela vitória do evangelho. Aí eles falam aqui, dando sequência, que os 1000 anos, pois, são simbólicos e correspondem ao período entre a morte de Cristo e a evangelização total do mundo. Aí tem aqui ó, a interpretação preterista. Tanto o milenarismo como o pós-milenarismo fazem uma leitura preterista das Escrituras. Nesse caso, a grande tribulação já teria acontecido na geração contemporânea de Cristo e o anticristo se manifestado no século I. Então, preterista tem a ver com o passado, que já aconteceu, algo que já ocorreu, ali no século I. E, entretanto, se acreditarmos que já estamos no milênio, sendo este supostamente um período indefinido entre a morte de Cristo e a evangelização mundial, ou um reino eterno inaugurado na primeira vinda do Senhor, o arrebatamento não será o primeiro evento escatológico, e sim o fim de todas as coisas. Isso implica adaptar toda a mensagem da Bíblia a esse sistema preterista, além de ignorar clara sequência cronológica de Apocalipse 19 a 22. Então, de acordo com o que está escrito aqui, inverte o arrebatamento. O arrebatamento seria o fim de todas as coisas e não o primeiro evento escatológico. E a gente crê que será o primeiro evento escatológico, que Jesus vem arrebatar a igreja. E aí, como a gente crê, como a gente viu nas aulas passadas, que nós não vamos passar pela grande tribulação, a gente é arrebatado e, e aí depois acontece o período da grande tribulação. Pregação do evangelho em todo mundo, página 78. Os pós-milenaristas apegam-se ao texto de Mateus 24:14 para afirmar que Jesus só voltará depois de toda a terra ter sido evangelizada. Mas isso, além de refletir uma má exegese, retardaria a segunda vinda por mais alguns milhares de anos. Então, eles acreditam que só vai acontecer, Cristo só volta quando o evangelho será pregado em toda a terra, terá sido evangelizada. E aí que ele faz uma diferença, faz uma explicação que Jesus falou de eventos que ocorreriam no futuro próximo, a destruição de Jerusalém no ano 70 e de 2 outros tipos de acontecimentos que se dariam no futuro mais remoto. No versículo 24 ele disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim." O termo fim aqui, tendo em vista a tríplice pergunta dos discípulos, não dizem a respeito à segunda vinda, e sim ao fim do mundo. E mais na frente nós vamos ver que a pregação do evangelho só será possível no mundo todo durante o milênio, de acordo com o nosso livro aqui. Ele já cita aqui, ó, no parágrafo em seguida, já, ó, quando, pois, o evangelho será pregado em todo o mundo, somente no milênio. A terra então se encherá do conhecimento do Senhor, como Isaías 2:3, e o próprio Cristo estará reinando. Daí a ênfase evangelho do reino, se bem que essa expressão também é empregada em referência ao evangelho que é pregado hoje. Tem muitas igrejas hoje, né, muitas comunidades, muitas igrejas que focam o reino aqui. Nós já estamos vivendo o reino. E essa coisa futurista, de um porvir, de céu, essas coisas, eles não dão tanta ênfase nisso daí, não. Explicação pós-milenarista para os 1000 anos.
Pós-milenaristas e amilenaristas apresentam inúmeros argumentos contra o milênio, baseados em passagens extraídas do contexto. Apesar disso, reconheço que é difícil negar a literalidade da expressão 1000 anos mencionada 6 vezes em Apocalipse 20, do 1 ao 7. Aí eles fazem uma explicação mirabolante aqui sobre o que seria esses 1000 anos e é complicado. 8.3, página 80, o que é pré-milenarismo? É uma escola de interpretação que afirma que Cristo voltará antes do milênio. É o que nós cremos. O sistema de interpretação que se ajusta às escrituras é o pré-milenarismo pré-tribulacionista. No entanto, a palavra de Deus não apoia este ou aquele sistema. Ela simplesmente é a verdade. Cabe a nós aceitá-la, despojando-nos de todo o conceito. Então, aqui ele quer dizer que a Bíblia ela só afirma essa questão pré-milenarista, pré-tribulacionista, que seria a passagem, seria o que biblicamente o correto, seria essa vertente, essa linha. Assim, essas linhas são complicadas, são polêmicas, cada um defende as suas, cada um arruma seus versículos, mas é como eu falei na aula passada, no que diz respeito o que é comum, né, que Jesus, que a igreja vai estar com o Senhor, que vai haver um arrebatamento e tal, que Jesus ele virá, isso aí é ponto pacífico, né? Ponto pacífico entre as igrejas. Milênio segundo as Escrituras. Com o anticristo, o falso profeta e as nações opressoras de Israel para sempre no inferno, além de Satanás aprisionado por 1000 anos no abismo, o mundo terá um novo começo. Haverá 1000 anos de paz, justiça e prosperidade, sob o comando do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cumprir-se-á na terra a tríplice profecia de Isaías 33, do 22, que diz: o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então é isso que ele diz aqui. O que é o milênio? Como o próprio nome sugere, o milênio é um período de 1000 anos em que a igreja reinará com Cristo na terra. Então é isso aqui, a igreja reinará com Cristo na terra. Onde será o milênio, e o que é milênio? Período de 1000 anos. Aí aqui na página 82 ele fala sobre ele faz uma conexão do sonho de Nabucodonosor, né? Ele vai explicando sobre os impérios, ele explica sobre a estátua, né? Deus usa Daniel para dar a interpretação da estátua e que seriam que a cabeça de ouro era a Babilônia. Os dois impérios que vieram após a Babilônia foi o Império Medo-Persa, fundado por Círio, e o grego, estabelecido por Alexandre Grande, e as pernas de ferro, que seria o quarto Império Mundial, foi o romano, né, Império Romano, e aos pés da estátua e seus tornozelos de ferro e barro. É um reino dividido, firme como ferro e ao mesmo tempo frágil como barro. O fato de esses dois elementos não se misturarem denota que o tal império, uma confederação de reinos, não se estenderia, seria um grande governo, porém dividido. É o que eles defendem aqui, o que eles acreditam. Daniel disse, na página 84, Daniel disse a Nabucodonosor que nos dias desses reis Deus levantará um reino que jamais será destruído, o qual esmiuçará e consumirá todos os outros reinos. À luz da palavra profética, os pés da estátua com os seus 10 dedos representam os reinos que formarão a base para a ascensão da besta. Então ele faz esse sonho profético de Nabucodonosor, ele tem a ver com os eventos escatológicos.
por isso que ele apresenta aqui. Aparece. Exatamente os pés foram atingidos pela pedra, né? Essa pedra é o nosso Jesus Cristo. Pois nessa revelação dada a Daniel que o milênio será o último reino mundial, que sobrepujará todos os impérios que antes dele existiram, principalmente o do anticristo. Quando se dará o milênio? E na página 85, no último parágrafo antes do 8.4.4, aqui tem um resumo do que quando se dará o milênio. Além do sonho profético de Nabucodonosor, a comparação entre Apocalipse 19, do 11 ao 16, e 20, do 2 ao 16, é convincente quanto ao fato de que o milênio ocorrerá depois da manifestação de Cristo, logo após a grande tribulação. Então, o milênio ocorrerá nesse tempo. Na primeira passagem, Jesus vem à Terra com todos os seus santos. Na segunda, numa sequência de acontecimentos, Satanás é preso por 1000 anos e inicia-se o reino milenial. Onde se dará o milênio? A capital do reino será no céu ou na terra? As profecias são claras quanto ao fato de que a capital do reino milenial será Jerusalém. Mas não devemos fazer confusão entre Jerusalém terrestre e Jerusalém celestial. A sede do governo de Cristo estará no lugar onde existe mar. E acerca da Nova Jerusalém está escrito: vi um novo céu, a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Cristo reinará então na terra, na Jerusalém terrena, pois em Apocalipse 21, 2 está escrito: e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Não há dúvida de que o marido nessa passagem seja Cristo, e a Nova Jerusalém descerá para ele. Então é Jerusalém terrena, restaurada, é assim que funciona. Aqui nós estamos vendo conceitos superficiais sobre milênio, sobre escatologia. E por isso que é importante você se debruçar, correr atrás de outros materiais. Existe um material muito bom chamado Manual de Escatologia do Dwight Pentecost, que é um livro muito bom, que trata sobre escatologia. Então tem muita coisa para se estudar. E existem várias linhas. A gente está aqui seguindo a linha do que a Assembleia de Deus acredita e do que a gente tem estudado tem nos convencido até o momento, né? Quem participará do milênio 8.4.5, página 86? Os salvos transformados que já estarão com os corpos glorificados terão incumbências nesse governo. 2. Os judeus salvos, os gentios absolvidos no julgamento das nações, todos os sobreviventes da grande tribulação, além do povo nascido durante os 1000 anos, também ingressarão no milênio. Aqui, Israel no milênio. Haverá um grande derramamento do Espírito, primeiramente sobre Israel, o qual terá início no fim da grande tribulação e se estenderá por todo o milênio, conforme está lá em Zacarias 12:10, Ezequiel 36:26. Deixa eu consultar a Bíblia. Só um instante. Vou aqui abrir a Bíblia para vocês. Zacarias é um livro extremamente importante no estudo da escatologia, irmãos. 12:10. Vou ler na NVI, que diz assim: e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como que chora a perda de um filho único,
e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Então, vamos lá. No último parágrafo, na página 87, diz assim: Israel possuirá toda a terra prometida. Os servos de Deus galardoados participarão do reino de Cristo em toda a terra. Contudo, uma organização por estado será feita pelo Senhor, tendo Israel como ocupante do território que o Senhor tensionou entregar-lhe no passado, isto é, desde o Mediterrâneo até ao rio Eufrates. Então Israel nunca teve essa delimitação territorial desse tamanho. Israel expandiu muito durante o reinado de Davi. No reinado de Salomão se confirmou ali as conquistas de Davi, mas territorialmente hoje Israel não tem muita terra, não tem muita coisa não. Então, mas vai chegar um momento que eles vão ocupar toda a extensão que Deus prometeu a eles. Eu acho que nem a delimitação de... Ele cita aqui Êxodo e Ezequiel 48, Gênesis 15, 18, mas também tem Josué, lá no capítulo 1 de Josué fala também de alguma delimitação. E eu acho que nem essa de Josué ainda não teve essa ocupação toda. E ele fala que no milênio haverá pleno conhecimento do Senhor. Página 88. O evangelho será pregado em todo o mundo pelos discípulos do Senhor, como está em Isaías 54, 13, Mateus 24, 14, que a gente já leu. Além disso, virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. De Jerusalém sairão as diretrizes religiosas, leis civis e principalmente a lei do Senhor. Para ela afluirão todas as nações, Isaías 2, verso 2. E irão muitas nações e dirão: subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus Jacó, para que nos ensine seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, como a gente leu aqui mais cedo. Abacuque 2,4 fala: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as aves cobrem o mar. Então, como a gente pode ver, são eventos futuros. A profecia, a escatologia, a profecia, ela tem um caráter de cumprimento que se deu naquela época, naquele período. E como a gente pode observar, mas ela também tem profecias que têm um caráter ainda que não foram cumpridos. Tem um caráter futurista. E a gente tem que fazer essa diferenciação das coisas que aconteceram e das coisas que acontecerão. E a gente tem que deixar isso bem claro na escatologia. Aí aqui ele fala dos benefícios do milênio para a humanidade. Isso aqui vocês estudem na casa de vocês. E aqui na página 90 ele traz assim: o pecado desaparecerá da terra. Satanás, o tentador, estará preso, mas a natureza caída continuará mesma nos povos naturais, em razão das bênçãos do reinado e da presença pessoal de Cristo. A atividade pecaminosa será bem pequena, uns casos aqui e ali. Além disso, haverá grande temor, pois o Senhor agirá com rigor em relação àqueles que pecarem. Isaías 65, 20 está escrito: não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. Porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Essa profecia enfatizará que haverá morte no milênio, não obstante a implícita menção do prolongamento da duração da vida humana. Uma pessoa de 100 anos será considerada jovem. Além disso, ela revela
que existirão pecadores no mesmo período. Apocalipse 19:15, que ele cita aqui. Cadê você? Apocalipse 19:15. De sua boca sairá uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisará o lagar, ouvindo o furor do Deus Todo-Poderoso. De acordo com Zacarias 14:17, o pecado não será removido da terra no reino milenial, como ele diz aqui. E acontecerá que se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Nesta profecia, vemos que haverá total ausência de chuva para as nações que não subirem a Jerusalém para adorar o Senhor. Isso é a prova que existirão desobedientes no milênio e eles serão punidos. O Senhor não obrigará ninguém a adorá-lo. Ele continuará respeitando o princípio do livre-arbítrio. No entanto, como ele é o único Rei e Senhor, essa verdade será ainda mais patente no reino milenial. Quem não quiser adorá-lo sofrerá as consequências da sua má escolha. Haverá salvação nesse período? O reino milenial tem como propósito preparar a terra para o estabelecimento do reino eterno. Nesse caso, os povos naturais terão a oportunidade de crer em Jesus Cristo, que sempre respeitou as decisões humanas. Mesmo em seu reinado, como vimos, ninguém será obrigado a crer que ele é o Salvador do mundo. Vemos nisso um contraste com o império do anticristo, que será implementado à força. Haverá salvação em massa. Com a difusão do conhecimento do Senhor, muitas pessoas se converterão. A evangelização será de fato uma das atividades primordiais dos seguidores de Cristo, como vaticinou, como profetizou, né? O profeta Isaías: quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 33. Isaías 33. Versículo 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, e uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será a chave deste tesouro. Isaías 62:1. Por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Zacarias 8:13. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam fortes. Então, essa é o conceito de se haverá pecado ou se haverá salvação durante esse período. Como foi dito aqui, é uma preparação para o reino eterno. Ainda não é o desfecho, não é o evento final. E aqui nós vamos dando sequência aqui na página 91, 8.5, perguntas difíceis sobre o milênio. Quando serão julgados que se rebelarem contra o Senhor? Aí todos esses rebeldes serão julgados no trono branco, posto que morrerão, quer ainda no milênio, quer logo após esse período. Como se sabe, o juízo final será o julgamento de todos os mortos ímpios, os quais não fizeram parte da primeira ressurreição. A expressão os outros mortos em Apocalipse 20, verso 5, inclui todos aqueles que morreram em seus pecados. Então, esse julgamento
esse trono, o juízo final é para todos os mortos, todos os ímpios, né? Que foram mortos. Então não confunda com o tribunal para recebimento de galardão nem nada. Não confunda. Quando ressuscitarão os salvos que morrerem durante o milênio? Como vimos após o Amargedon, haverá pessoas que não morrerão nessa batalha, conforme está lá em Apocalipse 19, 21, as quais participarão do julgamento das nações. Os condenados dentre essas nações vivas irão imediatamente para o inferno. Mateus 25, 41, quando apartar as ovelhas dos bodes. Já os absolvidos ingressarão no milênio com todas as possibilidades de estar com Cristo por toda a eternidade, a menos que sejam enganados e se desviem da verdade. Aqui na página 91, sabemos que antes do juízo final, todos os mortos hão de ressuscitar. Porém, a ressurreição dos salvos que morrerem durante o milênio não deve ser entendida como uma terceira ressurreição. Não vai haver uma terceira ressurreição. Afinal, a palavra de Deus só apresenta a primeira, que abrange a grosso modo os mortos em Cristo por ocasião do arrebatamento, e os mártires da grande tribulação, e a segunda mencionada claramente como a ressurreição para a condenação. Quando serão transformados os salvos que permanecerem vivos até o fim do milênio? Até o fim do milênio. Em Apocalipse 21, vemos a descrição de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais espaço para carne e sangue. A partir deste fato, como podemos afirmar que, logo após o juízo final, todos os que estiverem com Cristo já terão sido transformados. Mas não há como saber o momento exato em que isso acontecerá. No arrebatamento da igreja, logo após a ressurreição dos mortos em Cristo, haverá transformação dos santos que estiverem vivos. Seguindo essa mesma lógica e considerando que os salvos mortos durante o milênio ressuscitarão ante o juízo final, é provável que nesse mesmo instante ocorra a transformação dos fiéis que permanecerem vivos. Mas isso aí, como se diz, são perguntas difíceis de responder. Página 93, 9. A última revolta do diabo e sua condenação. Como prova de que haverá pecadores no milênio e de que muitos, apesar do reinado justo e pacífico do Senhor Jesus, não aceitarão, o diabo será solto e, sublevando-se, enganará as nações, mas seu sucesso será momentâneo, como lemos em Apocalipse 20, do 7 ao 10. Aqui diz assim, ó. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no fogo de enxofre, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. No Armagedon, Satanás empurrará o anticristo e o falso profeta para a primeira fileira de combate, ficando apenas como mandante. Mas nesse último conflito, ele terá de encarar aquele a quem se opôs desde sua primeira revolta. Então, olha só, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Então, no fim do milênio, ele vai ser solto e vai enganar. E tem pessoas que serão enganadas. Mas desce do fogo do céu e devora. O diabo que os enganado foi lançado no lago do fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E aqui é interessante, ó, lançado no lago de fogo e enxofre. Então a morte, o inferno, Satanás, a besta, o falso profeta serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Por que o inimigo será solto? A passagem acima explica que a liberdade provisória concedida ao inimigo tem um propósito: enganar as nações.
Deus provará os que nasceram durante o milênio, permitindo a tentação do inimigo. Lembramos-nos que ele a ninguém tenta, mas nunca impediu o diabo de tentar os crentes. Haja vista serem por ela manifestos os verdadeiros servos do Senhor. Quem participará dessa rebelião? A palavra de Deus diz que o inimigo enganará as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Mas cita Gog e Magog, Apocalipse 20, verso 8, que em Ezequiel 38 a 39 representa um bloco de nações do norte que agirá antes do milênio, provavelmente no início da grande tribulação. Então, alguns defendem que são geralmente que vem do norte. Geralmente, quando se fala que vem do norte, e a maioria dos ataques de Israel vinham pelo norte. Era o lugar mais fácil, mais vulnerável de ataque. Geralmente, os ataques não vinham pelo sul. Por isso que a gente vê muito na Bíblia a expressão do norte virá as nações, virá os ataques, virão os povos e tal, as guerras. Porque dificilmente alguém entrava pelo sul de Israel, vinha mais pelo norte. Então, não necessariamente será um povo lá das nações do norte, necessariamente seria isso, né? Tem uma pregação do pastor Luiz Saião no YouTube, depois vocês que tiverem curiosidade sobre Gog e Magog, o tema é Gog e Magog me deixaram grog. É muito interessante lá, ele explica sobre Gog e Magog, que com esse problema da Rússia com a Ucrânia, o povo começou a falar, olha aí, Gog, Magog, não sei o que e tal. Mas aí ele explica direitinho sobre esse assunto. Aqui na página 93, lá no finzinho, ele diz, entretanto, na passagem análise, as expressões Gog e Magog são simbólicas. Representam todos os últimos inimigos do povo de Deus. Isso não é uma novidade no livro do Apocalipse. No capítulo 11, a cidade de Jerusalém é chamada de Sodoma e Egito. O que acontecerá com o diabo e suas hostes? E o diabo já estará julgado, né? Mas a sua última revolta será definitivamente condenada ao lago de fogo e enxofre. Aí vai ser lançado, né? A morte, o inferno, a besta, o falso profeta serão lançados lá. Perdão. O juízo final. Depois da condenação definitiva do diabo e suas hostes, ocorrerá o último de todos os julgamentos, o trono branco. Um grande trono branco. A palavra grande aqui denota poder e glória. O termo branco indica santidade e justiça. Quem poderia se assentar num trono com esses adjetivos? O Senhor Jesus, agora como justo juiz, que disse, e também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então aqui no trono branco, Jesus está julgando as nações, os ímpios. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor será o juiz em todos os julgamentos escatológicos. No tribunal de Cristo, logo após... Tribunal de Cristo, tá? Não confunda com o tribunal branco. Tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento, ele galardoará a igreja. Tem pessoas, tem linhas escatológicas que juntam como um julgamento só. No julgamento de Israel, no fim da grande tribulação, ele que também é advogado, será misericordioso ao ouvir o clamor do remanescente arrependido. No julgamento das nações, ele julgará com imparcialidade os que sobreviverem ao Armagedon. No julgamento do diabo e das suas hostes, aí é para condenação, ele já está condenado, né? Após o milênio, o Senhor porá termo ao poder das trevas. Vai acabar o poder das trevas. No trono branco, depois dessa última revolta de Satanás e sua derrocada, Jesus condenará segundo as obras de cada um,
os pecadores impenitentes. Aqui é para receber a condenação. Todos vão ter que se apresentar diante de Cristo. Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 2 que toda língua e todo joelho se dobrará diante de Cristo. Então todos terão que comparecer diante do grande trono branco, mesmo que já estão condenados, ímpios, mas para contemplarem Jesus como justo juiz, como todo-poderoso e receber a condenação. Quem participará desse julgamento? Página 96. Todos os mortos em pecado que ainda não tiverem sido julgados estarão em pé diante do trono branco. Quem serão eles? Os que permaneceram mortos no arrebatamento da igreja, os mortos na batalha do Armagedon, os que não ressuscitarem antes do milênio e os pecadores contumazes que morreram durante o milênio. 2. A morte e o Hades darão os mortos. Página 97. Em Apocalipse 20, verso 3, está escrito que o mar dará os mortos, que nele há. Jesus também afirmou que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Onde quer que estiverem, os pecadores ressuscitarão para comparecer diante do trono branco. Segundo a palavra de Deus, a morte, no grego Thanatos, e o inferno, Hades, darão seus mortos, os quais, após o juízo final, serão lançados no lago de fogo. O vocábulo morte na passagem em análise tem sentido figurado. Trata-se de uma metonímia, que é uma figura de linguagem expressa pelo emprego da causa pelo efeito, ou do símbolo pela realidade. Então a morte, ela quer dizer uma coisa, não necessariamente a morte mesmo. Numa alusão a todos os corpos de ímpios oriundos de todas as partes da terra, seja qual for a condição deles. Há pessoas cujos corpos são cremados, outras morrem em decorrência de grandes explosões. Todas terão seus corpos reconstituídos, para que em seu estado tríplice, corpo, alma e espírito, compareçam perante o juiz. Então vão comparecer, como eu já falei para vocês, E aqui na página 98 ele fala que todo joelho se dobrará. Grandes e pequenos serão julgados. E muitos naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos o demônio, nos fizemos maravilha. Aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, maldito, que eu não conheço, vá para o fogo eterno. E aí todos esses vão permanecer. E Apocalipse diz assim, que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, qualquer que ame e comete a mentira. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte é a separação definitiva do ser humano de Deus. Tem a morte física, que é a separação física, obviamente. A morte espiritual, que é a separação espiritual, a pessoa afasta de Deus, ela morre espiritualmente. E a segunda morte é a mais terrível de todas elas. É a separação definitiva e eterna. E aí vai para... Aí aqui ele conceitua de um por um, Os cães, tímidos, incrédulos, abomináveis, homicidas. E aí fica para você aqui estudar na sua casa e fazer uma análise aqui. E cada um será julgado segundo as suas obras. E isso é o que a gente sabe, que cada um será julgado conforme as suas obras. Como será o julgamento dos que tiverem morrido sem ouvir o Evangelho? Esses certamente serão julgados, mas não sabemos ao certo quais são os critérios, exceto quanto à infalível justiça divina. Principalmente por se tratar de uma exceção, o justo juiz não deixará de tratar desse caso com imparcialidade.
como disse Abraão ao Senhor em sua intercessão por Ló. Longe de ti que faças tal coisas, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não cabe a nós tirar conclusões precipitadas, porém o contexto de Romanos 2, do 12 ao 16, na revista atualizada, lança luz sobre o assunto, apresentando algumas certezas quanto ao juízo final no que concerne as pessoas mortas sem nunca terem ouvido a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo. Aí ele diz aqui, ó, tendo conhecido ou não o Evangelho, todos serão julgados segundo as suas obras. Os pecadores impenitentes serão condenados. Em Ezequiel 18, do 20 ao 24, fica claro que Deus pune a alma pecadora, além de considerar tanto o arrependimento do ímpio quanto o desvio do justo. Aqui Ezequiel 18 fala sobre que a responsabilidade é individual. O ímpio morrer na sua impiedade, né, ele será julgado. O julgamento não se dará com base no que uma pessoa dizia ser, e sim no que de fato ela praticou na terra. Porque simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quem pratica são os salvos em Cristo. Então, os salvos em Cristo, verdadeiramente, os que se arrependeram e creram, é que serão salvos. Não é aquela pessoa, eu sou boa, fiz boas obras, eu fiz caridade. Não é assim que se alcança a salvação. Essa lei fica gravada no coração dos homens, e as suas consciências e seus pensamentos os acusam, os defendem, a fim de que não tenham reclamações naquele dia. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando o seu defendendo. Tudo que está gravado no coração dos seres humanos, na parte mais profunda de seu ser, virá à tona. Os livros se abrirão no dia do juízo, e Deus, por meio de Cristo, julgará os segredos de cada um. E aí no versículo 16 de Romanos 2 diz que no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então tem a lei da consciência. Tem a lei da consciência que foi gravada nos corações, gravada na mente. E aí fala sobre os livros. Quanto aos livros abertos no último grande julgamento, pastor Antônio Gilberto afirmou: alguns desses livros devem ser livro da consciência, livro da natureza, livro da lei, livro do evangelho, livro de nossa memória, livro dos atos dos homens, livro da vida. É o que ele fala, né? O que é o livro da vida? É o registro de todos os salvos e todas as épocas. Os teólogos predestinalistas têm afirmado que Deus inseriu nesse livro apenas os nomes dos salvos antes da fundação do mundo, né? Os eleitos, os predestinados, que está querendo dizer aqui. Mas em Apocalipse 17:8 está escrito que os nomes estão relacionados no livro da vida desde e não antes da fundação do mundo. Há uma enorme diferença entre antes da e desde a. No grego, o termo desde, que é apo, significa a partir de. A expressão desde a fundação do mundo, portanto, denota que os nomes dos salvos vêm sendo inseridos no livro da vida desde que o homem foi colocado na terra, criada por Deus. E que não haja uma lista previamente pronta antes que o mundo viesse a existir. Então, isso é o que eles creem, né? Uma pessoa, aqui na página 105, uma pessoa só pode ter o registro do nome em cartório depois de seu nascimento. Ninguém é registrado antes disso. Da mesma forma, o nome de uma pessoa salva só passa a constar do livro da vida após o seu novo nascimento. Aí, mas eles falam, não, mas a pessoa ela nasceu de novo, mas é porque ela é predestinada àquela salvação. Mas a gente não crê dessa forma. E serão riscados os que permanecerem desviados do Senhor em pecado.
E aí os calvinistas falam, se não permaneceu porque não era eleito. Aí eles falam que os eleitos, mesmo que ainda se caiam, mas eles não permanecerão caídos. E aí como será o sofrimento eterno? Página 106. Stanley Orton afirmou, a Bíblia é muito cuidadosa em informar-nos que o destino final dos perdidos é horrível. Vai além da imaginação. Envolverá tribulação, angústia, choro e ranger de dentes. É uma fornalha de fogo que resulta em prejuízo e destruição eternos. O seu fogo é por natureza inextinguível, e a fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, não terão descanso. É nesse sentido que a Bíblia diz, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então o sofrimento eterno é algo sério e real. Você ainda que não se arrependeu dos seus pecados, arrependa-se enquanto é tempo. Entregue sua vida para Jesus Cristo, para que você ande na presença de Deus e no porvir você desfrute da vida eterna ao lado do Senhor. A condenação é real. A condenação, o tormento eterno, ele é real, ele existe. O tormento não é aqui na terra. Muitos falam que o inferno é aqui na terra. Não é, não. Bora que aqui nem as piores dificuldades, as piores tristezas, nada pode comparar com o que vai ser lá no porvir. Então, ó, aí agora no novo céu e nova terra, e onde é o lugar onde terá alegria, não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor, nem clamor, não haverá mais morte. Aí no novo céu e nova terra, os discípulos perguntaram a Jesus, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Como já vimos, há muitos sinais indicadores da segunda vinda, os quais evidenciam que o começo do fim está próximo. Contudo, depois destes acontecimentos já mencionados, chega de fato o fim do mundo, que ensejará um novo início, o começo do dia da eternidade. Após o juízo final, o universo dará lugar a um novo céu e uma nova terra, na qual uma santa cidade. João viu que a nova Jerusalém descia do céu adereçada como uma esposa para o seu marido. Ouvir-se-á então uma grande voz dizendo, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, um lugar onde não terá mais pranto, nem morte, nem dor. Não haverá mais pecado, nem maldição. Não haverá mais templo, sol, lua e noite. O templo da cidade será o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Haverá alegria, grande alegria, pureza, santidade. É a santa cidade toda de ouro, semelhante a um vidro puro. E haverá um grande e alto muro com 12 portas. E o rio e a árvore da vida. E para sempre serviremos ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o que começou lá no Éden, o paraíso, aquela perfeição, com esse desfecho, é o triunfo da igreja, é o triunfo dos salvos. Os salvos são restaurados àquela condição primária que ali no Éden, que foi perdido por causa do pecado, por causa de Satanás. Então, que a gente permaneça firme na presença do Senhor, para não experimentarmos a segunda morte e não sermos condenados com os pecadores, com os ímpios. Amém? Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.